Shalom, amados do Altíssimo, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Como é que foram aí de dias, de viagem, de férias? Espero que seja tudo bem. Antes de começar nosso encontro de hoje, peço que você deixe seu joinha aí, seu curtir, tá? Que você compartilhe, deixa eu liberar uma bênção para você que vai curtir. Senhor, quem curtir, Senhor Deus, em nome de Yeshua Mashiach, Pai, que venha com uma excelente notícia essa semana, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. E quem compartilhar, Pai Santo, esse link, essa mensagem, Pai, venha abençoar 7 vezes mais, Pai. Em nome de Yeshua Mashiach, Pai Santo, tá indo nessa semana. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Então, bora curtir, bora compartilhar. E uma palavra do Senhor para nós nesse domingo, de recesso de férias, para começar esse tempo. Tem a ver com o nosso tema, E você de férias, você agora, não sei se você ficou em hotel, se você viajou, geralmente você fica na casa de algum amigo, algum parente, E você avisou que ia chegar na casa desse parente, você avisou, como é que foi? Você avisou que ia chegar, tô chegando, quero passar uns dias aí em família e tal. E geralmente você avisa com antecedência, E quando você chega, você quer encontrar o quê? Uma boa recepção, uma casa bem arrumada, cheirosa, Ou então você é capaz também de receber parentes nesse tempo de férias, As pessoas te ligam, ô parente, tô chegando aí, tem um quartinho para mim? Então você se prepara com antecedência, E arruma, a sua casa para encontrar aqueles amigos, aqueles parentes que vieram nesse tempo de festividades, Então você dá um jeito de arrumar a sua casa, de perfumar, tirar os caquedos, os entulhos, E deixar a sua casa arrumada para receber visita. Então o tema desse ano, desse tempo, na verdade, para nós o tempo já começou, o ciclo começou lá em 1º de Tishrei, o segundo calendário do Senhor, E lá o Senhor nos avisou o tema já desse novo ciclo, Que é o tempo de visitação do Senhor. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui. Êxodo 4:31. Quando o Senhor visitou o seu povo, Tá lá, e o povo creu e ouviram que o Eterno havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, então inclinaram-se e adoraram. Deus está em todo lugar, O Abba, o Pai, está em todo lugar, mas existem ciclos. Existem tempos de visitação do Senhor, é algo diferente. Deus, está em todos os lugares, é onipresente, todo-poderoso, Baruch Hashem, bendito seja Ele, mas existem tempos de visitação, é diferente. E este ciclo o Senhor está nos marcando com o tempo de visitação. Outro texto lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6, então ela se levantou com as suas noras, a Noemi, e voltou da terra de Moabe, porquanto ouviu que o Eterno havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Olha que interessante ali, A Mara, ou Noemi, ela tinha ido embora porque faltava pão na casa do pão lá em Belém, E agora ela voltou para sua terra porque o Eterno visitou. Houve um tempo onde havia escassez, houve a visitação do Eterno e ali houve então agora alimento. E também quando lembra da Ana de Samuel, ela pedia para o Senhor um filho porque queria sair daquele opróbrio, daquela vergonha, daquela humilhação que ela tinha diante de Penina, e do povo também de Israel. 1 Samuel 2:21, e o Eterno visitou Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Eterno. Olha só, depois de Samuel, então o Senhor ainda visitou Ana, e ela ainda teve, mais 5 filhos, 6 no total. Olha que interessante isso, Em Salmo 106:4 existe uma oração, uma bênção, onde o salmista diz: lembra-te de mim, ó Eterno, segundo a benevolência que tens para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Aleluia. E salvação aqui em hebraico é Yeshua, Visita-me com
a sua presença, com a sua visitação. Então esse tema agora, 2026, né, tem a ver com o tempo do Senhor nos visitando. Ali na UCC Serem, né, na Unidade Comum em Cristo, tem um tempo que o Senhor está nos visitando. E quando Ele visita, algo acontece, com certeza. Né? E Jeremias 29:10, porque assim diz o Eterno, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Existia um tempo de exílio, um tempo, né, onde a terra precisava descansar, né, dos Shabats ali, segundo lá em 2 Crônicas, né, o povo não respeitava, né, que precisava de um período, né, da terra descansar, e foi levado com o exílio. Isso falou, ó, depois desse tempo vou visitar vocês. E também está lá em Lucas 1,68, quando o Senhor, o Filho de Deus, né, quando Jesus de Nazaré, ele é levado ao templo para fazer ali a Brit Milá, né, a circuncisão. Então aparecem os profetas ali e falam, né, cheio do Espírito Santo, né? Lucas capítulo 1, versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então, quando Jesus vem, é um sinal da visitação do Eterno. É um sinal da visitação de Deus sobre o seu povo, né? Por meio do Mashiach. Lucas 7,16, quando o Senhor fazia milagres, quando Jesus fazia milagres e dava a sua palavra, o povo reconhecia. Lucas 7,16, e todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém, amados? O que Deus está querendo dizer com isso? Que é um tempo de visitação dele para as nossas vidas. É um tempo de visitação dele para a sua casa. É um tempo de visitação dele para os seus celeiros, para o seu luto, para o seu sofrimento, para a sua dor. É um tempo de visitação. Só que você tem que reconhecer isso. Você tem que reconhecer a visitação do Eterno. Porque quando nós não reconhecemos a visitação do Eterno, nós perdemos a nossa bênção. Lá em Lucas 19:44 diz bem assim, e te derribarão a ti e a teus filhos dentro de ti, e não deixarão de pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. O Senhor, quando estava visitando ali Jerusalém, o Senhor estava profetizando já, né, que haveria ali guerras, haveria ali batalhas, né, uma devastação, porque Israel, Jerusalém, não conheceu o tempo da visitação. Você está preparado para a visitação do Senhor na tua vida? E lá em Atos 15:14, para encerrar, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, eu e você, para tomar deles um povo para seu nome. Amém, amados? É um tempo de visitação do Eterno aqui na UCC, tá? E também desejo que seja na sua vida, na sua casa, na sua família, tá? Só que você tem que reconhecer isso. Então, quando você está para receber alguém, você arruma a sua casa, você põe em ordem a sua casa para receber visitante. Imagina se o próprio Jesus de Nazaré, o Filho de Elohim, o Filho de Deus, falasse para você, ó, tô te visitando agora, tô indo agora na sua casa. O que você faria? Deixaria a tua casa do jeito que está arrumada, limpa, né, arrumada, ou você correria para arrumar a sua casa para receber o nosso Mashiach, o Salvador? Então, nesse tempo de visitação é tempo de você visitar, né, de você arrumar a sua casa, tempo de você arrumar a sua vida, preparar ali os seus cômodos para receber o nosso Senhor, né? E quando fala que o Eterno visitou, nunca significa que é apenas o Senhor estava visitando, uma visitinha observada. Não, quer dizer uma intervenção sobrenatural, aleluia. Quando o Senhor visita, vem com uma intervenção sobrenatural. O Senhor está visitando a gente com uma intervenção sobrenatural. Você crê nisso? Se prepare. Ele também, quando ele visita, ele vem com libertação. Vem com restauração. Vem com cumprimento de promessa. Mas também o Senhor, quando ele visita, ele também vem com juízo ou misericórdia, tá? A gente vai ver nos próximos cultos, né, nos próximos encontros, agora presencial, no dia 11 de janeiro, que o Senhor visita, né, Abraão
com graça, com benevolência, mas também ele visita, né, a Ló com misericórdia sobre ele, mas Sodoma e Gomorra com juízo. Então é um tempo de visitação do Senhor também nas nações e principalmente na América Latina. Eu não sei se você está acompanhando os noticiários, né, mas conforme profetizado alguns anos atrás, né, guerra na América Latina. E logo você vai ver vídeos, tá, aleatórios ali do povo de Deus na Venezuela agradecendo a Deus pelo fim da ditadura. Olha, então é o tempo do Senhor visitar a América Latina, é um tempo do Senhor visitar. E detalhe, está começando lá de cima para baixo. O Senhor já começou a visitar a América Latina, não sei se você percebeu. Olhe o nosso país vizinho, a Argentina. A Argentina que apoia, né, o povo de Deus, o povo de Israel. Né, a inflação está em torno de 5%, o nosso Brasil está em 15%. Né, e ano que vem, agora, nesse próximo tempo, o presidente lá quer reduzir ao máximo a taxa de juros. Tá? Começou já um tempo de visitação, não sei se você está por dentro do que está acontecendo nas nações do mundo, tá? Então, visitação sempre gera mudança, tá? Onde Deus visita, nada permanece igual. Amém, amados? Então, essa é a nossa introdução do tema deste ano, o tempo da visitação do Senhor, onde Ele está nos visitando, tá? Como igreja, nosso Senhor está nos visitando, e quando Ele visita, Ele vem, né, para nos marcar, para nos trazer a sua sagrada palavra, para trazer o seu amor, para trazer a sua misericórdia, para trazer a sua presença, para trazer o sobrenatural na tua vida. Então, arrume a sua casa, arrume, né, porque o nosso Senhor, nosso Mashiach, está para vir para uma visitação para nossas famílias. Amém, amém, amém. Amém, amados. Esse é o nosso encontro, então, de hoje, né, a finaleira desses dias de recesso. Espero que você tenha aproveitado bem esses dias, com a família, né, com os amigos, viajado, curtido, tá? Porque esse ano nós vamos mergulhar na palavra do Senhor, vamos mergulhar, né? O Senhor tem muito para... Ele está nos visitando com revelação, com poder, para que o Pai seja glorificado, tá? Então, o próximo culto nosso vai ser no domingo, tá? Dia 11 de janeiro, tá? Agora presencial às 19 horas, tá? Os demais encontros serão falados, tá? Por exemplo, a tenda do encontro vai começar depois desse domingo aqui, tá bom? Então, esse domingo vai ser um domingo inicial, para a gente poder voltar a nossos encontros. O Senhor tem algo para nós especificamente, e eu desejo abençoar a tua vida grandemente com as revelações, com a palavra do Senhor, em nome de Yeshua Mashiach, amém? Então bora, curta esse vídeo, receba a bênção do Senhor, compartilha também e se prepare, arruma a sua casa, né? Arrume a sua casa, coloque a sua casa em ordem, o Senhor está nos visitando. Reconheça o tempo da visitação do Eterno, amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Yivrei Adonai Beshmeriha, Yair Adonai Palaveliha, Vironica, Issa Adonai Palaveliha, vai a cena Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno levante sobre ti a sua face, põe em ti a paz, em nome de Yeshua Mashiach, amém, amém, amém. Excelente semana para todos, que o Eterno abençoe grandemente vocês, cada um de nós, e até o próximo culto de Santa Ceia. Não perca, o Senhor está nos visitando. Amém? Um abraço, que Deus nos abençoe.